Voltamos ao quadro Vai Encarar, com a candidata a prefeita de Cachoeiro de Itapemirim, a professora Joana Dark, do PT. E, como eu faço sempre, né, Joana, você pode ficar à vontade, olhando sempre para aquela tela para poder facilitar, e fazer uma apresentação, uma prévia, né, da ssua carreira, do seu currículo. Muito obrigada pela oportunidade, Jacques e Folha do Espírito Santo. Eu sou Joana Dark, filha de Cachoeiro, nascida em Cachoeiro. Sou professora da Rede Pública Estadual. Tenho formação científica em Ciências Sociais e Direito. Tenho pós-graduação em Gestão Estratégica de Políticas Públicas pela Universidade Estadual de Campinas e mestre em História Social das Relações Políticas pela Universidade Federal do Espírito Santo. Fui secretária de Cultura e diretora de Assuntos Técnicos Pedagógicos na Secretaria de Educação, na administração de Carlos Castiglione. Então, eu acumulei na minha bagagem tanto a teoria quanto a prática no serviço público. E agradeço também esse momento que nós estamos vivendo agora, em 15 de novembro, que é uma celebração da democracia. Eu acho muito importante a participação popular nesse processo. Joana, o PT sempre é muito organizado e certamente você deve ter sido questionada no seguinte sentido, mas por que o Carlos Castiglione não veio, né? Porque ele seria talvez o político mais ativo, vamos dizer assim, na militância com mandatos, né? Então, sempre há aquela prévia, não é isso? Sim, estatutariamente, o PT sempre faz a prévia. O PT é o único partido que qualquer filiado pode ser candidato, inclusive a presidente da República. Aí tem que passar pelas prévias e ser escolhido pelos demais filiados. No caso do Castiglione... Por que ele não veio? E ele não veio porque ele já deu a contribuição dele, ele teve um mandato e meio de deputado estadual, foi prefeito por 2 mandatos, foi candidato a deputado também estadual em 2018, ocupou a Secretaria Estadual do Trabalho. Então, ele deu uma contribuição e achou por bem construir nova liderança e está na coordenação da minha campanha. Está incansável na coordenação da minha campanha. Bem, sobre campanha, né, e sobre PT, eu não tenho como deixar de perguntar, você está andando, as pessoas estão refratárias à questão do PT por causa dessa discussão nacional, bolsonarista, questão do Lula, ou seja, você sente uma negativação por ser do PT? Muito obrigada pela pergunta. Era a oportunidade que eu estava esperando para dizer que, em relação a 2016 e a 2018, o quadro mudou completamente. Nós estamos conseguindo dialogar com a população, as pessoas estão... Eu digo que, em relação aos anos passados, tinha até hostilidade em relação à aceitação. Hoje as pessoas conseguem dialogar, recebem nosso material, e a receptividade, posso dizer que está sendo até carinhosa. E, em relação ao que aconteceu... Sociologicamente, como você explicaria essa mudança? Eu explicaria isso em relação à decepção que teve com a promessa de mudança, e principalmente em relação, vou mudar tudo que está aí, que era a frase do governo atual, e que não mudou nada. A violência continuou, inclusive aumentou. Que escreveu uma nova história, né? Que escreveu uma nova história. Hoje nós estamos vendo, se você abrir o UOL Notícias, você vai ver que a subnutrição e a desnutrição no nosso país está voltando, e isso já era um problema que estava já superado, a questão da subnutrição. Foram 32 milhões de pessoas que saíram da pobreza, e agora 10 milhões já voltaram. Em relação ao que fizeram com Lula e o PT, no processo nacional, as pessoas passaram a perceber
que foram ludibriadas, porque agora 3 petistas, depois de 15 anos processados, eles foram considerados inocentes, que é o Delúbio, o Genuíno e o Zé Disseu. 15 anos eles ficaram sendo processados, 15 anos durante o período foram presos, e se você analisar... O Lula, você analisando, o Lula é inocente na sua concepção? O Lula foi investigado. Durante inúmeros... o Lula foi investigado, e até então não encontraram nada dele, nenhum áudio, nenhum vídeo, nenhuma fotografia, nada que se pudesse falar. Isso aqui é uma prova robusta, que podemos condená-lo. Você acredita que o Moro ele foi político no julgamento dele, ou com pretensão política e depois deu tudo errado, como deu agora, né? Essa é uma questão que ficou no ar. Nem sou eu que visualizei isso. Nem é uma questão pessoal, é uma questão que ficou escancarada a partir do momento que ele abriu mão de ser juiz para ser ministro de quem ganhou a eleição. Porque o processo, o devido processo legal, ele tem que ser justo. Se Lula é culpado, ele tem que ser punido. Mas, para isso, tem que ser prova robusta. Não pode ser julgado e condenado por fato indeterminado, que é isso que está lá no processo. Não pode ser aquela correria para julgar milhares de folhas de processo com pressa de tirar ele da eleição. E aí o povo percebeu. A partir do momento que Moro aceitou ser ministro da Justiça de Bolsonaro, todo mundo percebeu que era uma jogada política, porque o povo, muita gente pode não ter escolaridade, mas percepção tem. Ele é um bom cabo eleitoral. Você gostaria que ele estivesse aqui em Cachoeira e fizesse... Com certeza. Nossa, se ele viesse em Cachoeira pedir voto para mim, eu ganharia a eleição. Tá certo. Eu seria prefeita de Cachoeira. Vou fazer uma outra pergunta, porque no primeiro tempo eu faço sempre um apanhado mais local e pessoal, vamos dizer assim, do candidato. É percebível também, notório, na campanha de Cachoeiro, que a gente tem bastante militares, como candidato e outros como vice. Como explicar esse fenômeno? Por exemplo, o vice da candidata é o capitão Souza, né, que está aqui conosco aqui. Por que um militar? Também tem a ver com um tipo, sei lá, de mística, porque o militar está na onda eleitoral ultimamente? Nesse caso foi uma construção. Eu, tendo Souza como meu vice, foi uma construção com o Partido Rede Solidariedade. É também uma questão de disputa de espaço, entendo eu assim, porque nem todas as pessoas que são militares concordam com as ideias postas em prática agora no governo atual. Então, tem ali, nesse momento, assim como teve dentro das igrejas também, a ocupação de pastores, né, ocupando... Mas desse governo atual também tem um vice, que é o Coronel Guedes, né? Então, também é outro militar que foi colocado. Mas é a questão, no meu entender, um entendimento pessoal, ocupação de espaço. Uma ocupação de espaço ideológico, de alinhamento ideológico também dentro da polícia. A senhora não tem medo de ser traída por um militar, não? Não, não tenho. Pelo capitão Souza? Não, não tenho. Descobri nele um grande companheiro, amigo, e se tem uma coisa que nós descobrimos que nós prezamos bastante, é a lealdade. Então, eu acho que a lealdade é indispensável, é essa lealdade que nós precisamos que as pessoas tenham entre si, e politicamente se ganhar, falando, pode viajar tranquilo e deixar os documentos para ele assinar. Tranquilo. Tranquilo. Não é Michel Temer. Entendi. Olha só, nas suas andanças, aliás, é o seguinte, eu queria fazer uma comparação, vou aproveitar. O governo atual está posto aí, está finalizando, né, a sua missão do primeiro mandato, e pelo menos eu particularmente torço para que não tenha o segundo mandato,
porque não vejo nenhuma obra. Mas se tivesse de comparar com o governo do Castiglione, que muita gente até compara, você vê uma diferença muito abismal? Assim, muito larga? Eu vejo em relação às práticas, o fortalecimento, por exemplo, uma coisa que nós primamos é o tripé do modo petista de governar, que é ética e transparência no governo, a participação popular, o fortalecimento da participação popular. E, nesse caso aí, por exemplo, no governo do Castiglione, todos os conselhos foram muito fortalecidos, todos os conselhos tiveram muita autonomia para atuar. Isso é, né, a participação popular. O portal da transparência, né, que foi também um dos primeiros municípios a adotar, que foi um dos primeiros, né, que foi Cachoeiro, também estava, né, de acordo. Em relação a obras, nós percebemos que tem 4 anos que Cachoeiro está parado. 4 anos que nós não temos nenhuma obra. Nenhuma obra estruturante, né? Uma obra estruturante, e a obra ela gera emprego e renda para, mesmo que sejam as obras públicas, emprego e renda para o município. Você imagina quantas pessoas que trabalharam nos apartamentos do Minha Casa Minha Vida, 2.400 residências, 2.460 apartamentos que foram entregues, a quantidade de empregos que foram gerados ali, renda para as famílias aqui em Cachoeiro. Então, onde que tem obras... Então, né, há uma diferença grande, então. Existe uma diferença enorme, né? E um governo que não tem empatia, por exemplo, pelas obras das comunidades mais carentes. Na nossa gestão foram construídas 5 unidades básicas de saúde nas periferias. Você tem percebido isso? Tenho percebido que a reclamação é geral, nas periferias. Sobre reclamação, clamor, grito, qual é a principal necessidade dos aflitos, das pessoas carentes? Saúde, né? Clamo muito por médicos, porque nós perdemos 24 médicos aqui em Cachoeiro, os médicos cubanos, que atendiam em Cachoeiro, inclusive nos distritos, e a partir de 2019, de uma hora para outra, esses médicos não estão mais aqui. Então, um clamor é atendimento médico, principalmente nas periferias. A reclamação, por exemplo, faz-se muito campanha para a prevenção do câncer de mama, mas demora 2 anos para fazer uma mamografia, demora bastante tempo para fazer um exame ginecológico, um preventivo. Então, é complicado não é uma questão de competência? Da saúde. É uma questão de competência? É uma questão de gestão, de políticas públicas. Então, há uma falha enorme, um gargalo grande nessa questão da saúde. Então, sim, o que o seu plano prevê para poder isto ser diminuído? Então, na questão da saúde, é fazer a UBS plena, para atender todos a família, fazer o equipamento adequado das unidades básicas de saúde. Acrescentar, no caso. Gestão, acrescentar equipamentos, fazer o acompanhamento para que as pessoas não fiquem muito tempo na fila, contratar serviços de laboratórios para agilizar os exames. Tudo isso está previsto no nosso seria plano. Terceirizar também? Contratar exames, porque tem exames que não tem como você dar atendimento mesmo pelo SUS por causa da demora da demanda, mas aí você pode contratar o serviço. Entendi. Fazer o consórcio com os outros municípios, porque Cachoeira é referência. Então, fazer o consórcio funcionar com os outros municípios. E como também. fazer com que o homem ou a mulher que mora no interior não precise vir para cá? Tem um plano, alguma previsão no seu plano para que eles possam ser atendidos nos seus locais de vivência? Pois é, dependendo do exame, às vezes vai ter que vir a Cachoeiro, mas fazer os postos médicos e também a saúde da família, porque os agentes de saúde elas podem ir até fazer a saúde preventiva, os agentes de saúde visitar. Mas está funcionando, porque eu não ouço falar mais de saúde de família. Não, o que nós deixamos lá pronto funciona, mas nós precisamos ampliar, colocar mais, fazer concurso público dentro da área, fazer uma revisão do plano de carreira do pessoal da saúde, fazer uma comissão para ouvir as demandas dos trabalhadores da área da saúde e fazer concurso para que amplie esse atendimento,
essas pessoas que do interior, como você disse, essa semana mesmo nós tivemos em São Vicente, e a reclamação foi justamente essa, as pessoas precisaram pegar um ônibus lá, vir para cá o dia inteiro, e agora com a pandemia, os ônibus estão bem reduzidos os horários, então só tem um horário lá, 10 horas da manhã, e quando a pessoa chega aqui, depois ela às vezes não tem como voltar para São Vicente. Se a consulta estiver aqui marcada para meio-dia, 1h da tarde, depois não tem como voltar para o distrito. Então, isso é complicado, mas podemos ver essa questão da saúde e fazer um atendimento em loco, como os médicos cubanos faziam. Os médicos cubanos, acho que não sei se foi o Bolsonaro, mas criou uma barreira porque eles teriam que passar por um exame seletivo, né, para poder continuarem ou não. Eu acho que tem algo assim, na né? verdade, o que aconteceu é que eles queriam fazer o validar, né? Validar, o validar. Para fazer o validar, e eles já estavam atuando aqui há quase 3 anos. As pessoas, ninguém tem uma reclamação para fazer, todo mundo, todos que eram atendidos pelos médicos e as médicas eram muito bem atendidos e elogiados, mas depois Você coloca como uma perda isso? Uma perda, porque, veja bem, em Cachoeira eram 24 médicos cubanos, mas no Brasil todo não eram só médicos cubanos, eram médicos de outros países também, que vieram para cá para trabalhar. Depois que eles foram embora, por causa do Mais Valida, né, o Revalida, o Revalida, que aí, na verdade, foi da forma grosseira que foi tratado isso, não é nem por causa de fazer o Revalida, é por causa da forma grosseira com que foi tratado. Porque eles ficaram um tempo assim vagando, sem saber o que fazer. Aí o governo recolheu, todos eles, acabou o contrato, em 2019, começo de 2019. E de 2019 para cá, abriu-se o edital para os médicos brasileiros ocuparem esses espaços. Só que esses rincões, essas periferias, onde a comunidade é mais carente, a maioria dos médicos não querem ir. Infelizmente, a verdade tem que ser dita. Eles não querem ir, eles querem trabalhar no centro da cidade, nos consultórios particulares. Então, essas pessoas acabam ficando desprovidas de um atendimento médico, porque não tem médico que vá atender na periferia. Educação, que é a sua área e você deve conhecer bem, o que pode ser feito para poder melhorar o nível educacional, a qualidade, a valoração dos professores, porque pelo menos quase todos os candidatos reclamaram que esse plano que foi feito aí de carreira, os professores, o magistério ficou sacrificado, é verdade? Pois a reclamação geral é essa. Uma das coisas que tem que ser feito é ouvir o trabalhador, é formar uma comissão eleita dentro da categoria para ouvir e rever, se for o caso, o plano de carreira. Porque o professor, ele é muito desvalorizado em todos os âmbitos, inclusive também na rede estadual, na rede municipal. O que nós temos que fazer é ouvir os trabalhadores, reunir uma comissão e rediscutir, abrir o diálogo, rediscutir essa questão. Isso você fala dentro da própria Secretaria de Educação? Dentro da Secretaria de Educação. Todos os profissionais? Todos os profissionais, todos os professores, toda, né, a equipe das escolas, escolher uma comissão para representar esses trabalhadores e discutir com eles o plano de saúde, rever aquilo que for possível rever dentro disso aí. Rever, você fala, o plano que foi feito? Sim, né? Há a possibilidade de rever e mudar aquilo que for possível. E dentro dessa área, sobre questão de escola integral, escola cívico-militar, porque, né, o seu vice de repente defende isso, como que você pensa sobre essa questão? Não, o meu vice não defende a escola militar. Mas quando eu vejo alguma coisa militar, eu lembro dele. Né? Mas não defende a escola militar. A nossa escola tem que ser uma escola cidadã, uma escola onde nossos alunos sejam o protagonista da sua própria história, que os professores tenham condições de trabalhar, fazer parceria com a família, com a sociedade, abrir as portas das escolas para as comunidades, trabalhar essa questão hoje, né, principalmente, da tecnologia,
Porque com essa pandemia, eu que estou na sala de aula, eu percebi como que ficou escancarada a desigualdade social no nosso país em relação, principalmente em relação à tecnologia. Muitas pessoas, muitos alunos não conseguiram. Não tem computador, cumprir, não conseguiram. Não tem internet, não tem computador, tem uns que não tem nem alimento. E como que faz para fazer, você como professor, aí essas pessoas têm essa deficiência, não tem, como você falou, não sabe às vezes abrir o aplicativo, não tem a internet em casa, e como que se faz a avaliação dessas crianças? Olha, em matéria de pedagogia, em matéria de ensino-aprendizagem, esse ano de 2020 é irrecuperável. Ah, tá. Não se recupera. Ou seja, mas isso quer dizer que não pode reprovar ninguém também. Não vai reprovar, não vai reter o aluno. Aham. Mas em matéria de conhecimento, em matéria de ensino-aprendizagem, esse ano ficou muito prejudicado, é irrecuperável. Então, o que está se fazendo? As escolas estaduais e também aqui no município. Os alunos que não têm acesso à internet, eles estão indo na escola e buscando os envelopes com as atividades. Ah, certo. E depois devolvendo. Os professores vão ter que, depois, uma pia desse tamanho de material para corrigir. Porque eles estão devolvendo para a escola, o pedagogo está juntando para depois entregar para o professor. Vai ser um acúmulo muito grande de material em papel, né, gráfico, para corrigir. E os que têm um acesso à internet, ele está também ficando prejudicado, porque, infelizmente, os nossos alunos eles não foram preparados para ser autônomos na aprendizagem. Isso tudo muito novo, tanto para o professor quanto para o aluno. Entendi. Né? Nós precisamos gravar videoaulas, é todo um aparato que aí nós vimos, eu falei que nós vimos a disparidade da escola social pública da escola particular. A escola particular já estava trabalhando com essa metodologia, mesmo antes da pandemia. E nós, da escola pública, fomos pegos todos de surpresa, tanto os alunos quanto os professores, e foi muito prejudicial. Então, uma das minhas metas como prefeita é fornecer essa qualificação tecnológica, tanto para os alunos quanto para os professores, e os equipamentos também. E internet gratuita de ponta para a população toda. E não é um programa caro de se fazer. É possível fazer, é possível oferecer internet, né, gratuita para a população, para os alunos, para os professores e também os equipamentos. Criminalidade. A maioria que passou por aqui, como falei, tem muitos militares, fala, não, eu tenho o meu vice, ou eu sou militar, o meu secretário de segurança vai ser militar. O capitão Souza, ele que vai escolher o secretário de segurança, ou ele vai ser o próprio secretário de segurança? Ele vai ser o próprio secretário de segurança. Ele não quer ser um vice que não sem atua. serventia. Então ele quer atuar. Bem, claro que eu peguei esse gancho para dizer o seguinte: como será a constituição do seu secretariado? Assim, a imagem, a semelhança, o que vai ter de caracterizado é um secretariado diferenciado, porque vai ser assim. Vai ser um secretariado técnico. Uhum. O nosso plano de governo ele foi construído com 11 grupos especialistas em cada assunto. Mas quer dizer que não pode ter um político, de repente? Sim, pode, mas não pode ser... Com capacidade? Nós temos que escolher um político que tenha condições de atuar naquela pasta. Castiglione, ele pode ser um secretário? Pode. Por exemplo, eu sou política e sou técnica. Entendi. Então, eu posso ocupar uma pasta da cultura. Mas não da política de coalizão? Ou não? Não, até porque, nesse momento, nós não estamos presos àquele monte de coligação que foram feitos das outras vezes. Então, assim, fica com mais liberdade. Com mais liberdade. O nosso compromisso, a nossa coligação é PCdoB e Rede, e o Partido dos Trabalhadores. Então, aqueles que vierem agregar, somar, contribuir, tecnicamente falando, e politicamente também, vai ser uma escolha
a muitos dedos, né? Não vai ser também... Eu vou ter uma equipe que vai estar avaliando cada nome que for apresentado para ocupar o secretariado. Eu gostaria de voltar um pouquinho à questão ideológica, né? Como você está vendo, e você é socióloga também, não é isso? Eu sou formada em Ciências Sociais. Ciências Sociais. Então, este movimento, né, que começou na Europa, passou pelos Estados Unidos, chegou no Brasil, que é a questão que as pessoas estão descobrindo agora, o seguinte, o que é direita, se bem que talvez nem sei se eles sabem, mas é direita, esquerda. Então, todo mundo está invocando, eu sou da direita, né, eu não sou da esquerda, né, enfim, aí com isso estão colocando pontos que eu sei que o PT, pelo menos, não, vai discordar desse movimento. Escola sem partido, ideologia de gênero, mais o quê? Coisas que eles entendem o seguinte, né? O conservadorismo, né? Isso. O Jonas pegou e falou, não, né, comigo não vai ter essa questão, eu sou contra, ideologia de gênero. O sargento também, subtenente Paulo Sérgio, não, assim, entrando nessa onda conservadora, né? Como que você assiste a isso e vendo também a própria movimentação do eleitorado também, que começa a ver, direita, esquerda, a esquerda, né? Antigamente falava-se que o comunismo comia criancinha, aquela coisa, mas agora ainda falam. Fala ainda, não, a esquerda a esquerda é a favor do aborto, a esquerda não, que é política dentro da igreja, não, da escola, a ideologia de gênero defende e tal. Então, parece que é uma coisa horrível tudo isso que eu falei, então eles querem dizer que quem defende isso é a esquerda. Então, como você vê esse movimento, esse sopro, vamos dizer assim, da direita? É exatamente isso que você está dizendo. Olha que a história é feita de ciclos. Então, esse ciclo, você disse exatamente a palavra certa, onda. Essa onda bolsonarista, essa onda de direita, essa onda de conservadorismo, tem gente que nem sabe o que é e está embarcando para ganhar voto. Não é uma questão, por exemplo, consciente, igual eu sou, das minhas, não negocio meus princípios, eu sei de que lado da história que eu estou e que eu sempre estive. Eu escolhi esse lado dessa história e eu sou ciente daquilo. Tem muitos que é da direita e nem sabe o que é direita, o que é esquerda. Está em cima do muro, ele não sabe. Então entra na onda para conquistar o voto. O povo ele sempre quer ter uma liderança. Muitos votaram no Bolsonaro por falta do Lula estar no páreo. Que se tivesse Lula presidente... Você tem certeza? Que quem votou em Bolsonaro ia votar em Lula. Muitos. Por quê? Porque o povo... Sempre foi assim, o povo precisa de um líder. E naquele momento, quem ocupou esse vácuo dessa liderança... Podemos dizer, então, que a questão ideológica, a questão partidária no Brasil não tem tradição suficiente para poder ficar discutindo ideologia? Não tem. Não tem, né? Não tem. E eu te Precisa do líder, igual você falou. Precisa do líder. E outra coisa, as pessoas... Aqui em Cachoeiro, eu fico olhando as pessoas falarem comunista, socialista. Nunca teve comunismo no Brasil. Todas as vezes que fizeram, que tentaram... Não, acho que o último foi o Prestes, né? Não, mas assim, a implantação do sistema... do sistema nunca teve. Nunca teve. Então, tinham pessoas com ideias, né, comunistas, como Prestes e outros mais, mas que foram, né, abafados as suas... Não conseguiram... Não avançou. Não avançaram. Enfim. E outra, o comunismo ele vai variando também, a sua variante... de país para país, de cultura para cultura. No Brasil nunca teve, nunca foi implantado o comunismo. Né? Então, muita gente fica dizendo aí, eu acho engraçado quando as pessoas falam apetista, como se aquilo fosse me atacar de alguma forma, e eu me sinto orgulhosa disso, porque é a história que eu escrevi. Não, mas aí não foi você que criou de repente um complexo, porque no Brasil gerou esse embate. Não. E aí, porque assim, não acho antinatural falar assim, apetista... Não, mas é a forma com que se diz. Tá, o tom. É o tom com que se diz. Tá. Por exemplo, quando vai dar uma notícia que fala assim, fulano de tal, aí vamos falar o apresentador do Jornal Nacional, né? Fala, fulano de tal, do PT. Aí dá uma ênfase. Dá uma ênfase no PT.
E aí faz um estardalhaço com o nome do partido numa noticiazinha desta tamanhozinha assim. Mas quando se pega, né, um senador com dólares, né, do dinheiro, 33 mil dinheiro nas roupas íntimas deles, ninguém nem lembra que partido que é. Ninguém citou, mas é líder do Bolsonaro. É vice-líder do governo Mas ele Bolsonaro. falou que ia dar uma voadora e já despachou a pessoa. Sim, já. mas é vice-líder dele. Agora você imagina que se fosse alguém ligado à esquerda, que a notícia ia ser todos os dias, todas as horas. Mas aí você até não, massificar. me desculpa, não estou falando defesa do Bolsonaro, não. Mas você não entende que tanto o Lula quanto o Bolsonaro, a mídia tem uma obsessão de atacá-los, os dois? Ah, mas nem se compara a quantidade de horas que atacaram Lula e a quantidade agora. Agora, no caso do Bolsonaro, é porque ele é da colisão, Ele que ataca também. ele é briguento, ele é da briga. Ele que ataca a mídia, acaba... Então, ele desrespeita os jornalistas, ele diz, não, né, ele, Entendi. fala, então, São estilos diferentes. Virou uma questão ali entre ele e as emissoras, uma questão de pessoal até, de briga. Entendi. Está acima do que a gente. Mas voltando a defende. Cachoeiro, né? Se você está disputando, obviamente que o estado de coisa não está bem, senão você não disputaria. Se tivesse tudo muito bom e o prefeito estivesse realizando aquilo que o povo quer, você teria até dificuldade de se candidatar. E eu perguntei qual é o grito. Você falou que é mais saúde, educação e criminalidade, você falou? Saúde, segurança, educação. Mas como você vai fazer? Sobre a questão da segurança, você falou, ele vai ser meu secretário. Mas como lidar com a segurança? Eu, como jornalista, acompanho há 40 anos essa questão. Não, mas a segurança, aí vem aquela desculpa, assim, depois que se elege, né? Não, mas a segurança é o Estado que tem que ver, que é do Estado a responsabilidade. E, de repente, nós estamos querendo municipalizar agora, e eu sou até um municipalista até, né? Eu entendo que a pessoa morre aqui, é atacada aqui no município, e que como o líder da cidade deveria se preocupar de alguma forma com aquela morte ou com aquele crime. Como você vai se comportar com essa situação de segurança pública, tanto no interior quanto na sede urbana? Em relação à segurança, o vice, o capitão Souza, ele ajudou a elaborar, inclusive, o tema da segurança. Nós vamos trabalhar, fazer concurso da Guarda Municipal para aumentar, que é necessário, aumentar o efetivo, que hoje são 66. Precisa aumentar o efetivo da Guarda Municipal, até porque quando aposentar o primeiro, vai aposentar vários juntos. Pela proporção da população, segundo o consta, são 200 que precisaria ser efetivados. Né? Então é fazer concurso público para aumentar o efetivo, fazer uma parceria maior, né, com a Polícia Militar, descentralizar a Guarda Municipal para que possa rodar. Mas o que significaria isso, descentralizar? Colocar bases nas periferias da Guarda Municipal, nos distritos, na periferia. De forma permanente até. De forma ostensiva, né, para inibir aí as ações, que é o que nós ouvimos de reclamação também. Nos distritos são os roubos, principalmente de moto, durante o dia, de dia tamanho. As pessoas abordam... E o tráfico também está ingressando também. Isso, né? Principalmente mulheres andando de moto no interior, que é uma facilidade que tem de se movimentar, e estão sendo abordadas e tomados os veículos, né, as motos, principalmente das mulheres. Então, descentralizar a guarda, fazer o concurso, fazer a parceria com a Polícia Militar e desenvolver os programas de segurança primária e secundária. A primária são projetos sociais nas periferias, com escola de tempo integral, para os meninos terem onde ficar à tarde ou no contraturno da escola, enquanto os pais estão trabalhando, para que não sejam assediados pela criminalidade. E depois a secundária, que é dar uma formação para os adolescentes, para os jovens, tanto na área de esporte, quanto lazer, quanto de profissionalização. A inclusão social. Uma inclusão social mais robusta no nosso município, para que nós possamos
defender esses jovens, esses adolescentes, essas crianças, que, se tiver uma oportunidade, eles vão ir pelo caminho do bem. Mas, se eles não tiverem, automaticamente eles serão frutos do meio em que vivem e vão, lá na frente, precisar da segurança terciária, que é aquela que já encarcera o cidadão ou a cidadã. Mas você faria um termo de cooperação com as demais forças policiais? Sim. Tem que trabalhar juntas, né? A Polícia Militar e a Guarda Municipal precisam trabalhar juntas em favor das comunidades. Eu sou detalhista, eu ouvia a senhora candidata dizer assim, periferia. Está correto o termo ainda? Ou porque eu já ouvi, já fui repreendido. Não é periferia, nós somos tudo da cidade. Não, é correto afirmar, a nomenclatura está certíssima, inclusive, inclusive dentro da geografia. Desculpa, Não, está correto. Periférico quer dizer fora do centro. Então, parece que está discriminando. Mas está discriminando. Mas a periferia, quando a gente se refere, quando você vai lá no alto... Você está falando no sentido realmente que estão sentido sociológico. Entendi. No sentido sociológico, eles estão, sim... Sendo discriminados. Estão, sim. Quando você vai nos bairros periféricos de Cachoeiro, você vê... São os mais pobres. Não tem infraestrutura, né, estão prejudicados com a questão da condução do ônibus, estão reclamando muito, inclusive, em relação a concessionários de serviço público. Em 2021, faz 5 anos do contrato, e prevê que, com 5 anos, pode revisar as cláusulas do contrato, verificar, fiscalizar se a empresa a senhora pretende fazer essa fiscalização para ver se está cumprindo aquilo que está dentro do contrato, para atender os usuários. Porque, como eu disse, entre a municipalidade e a empresa existe o usuário. E é esse usuário que precisa ser atendido, é esse usuário que depende do serviço público, é esse usuário que paga caro na passagem, que nós vamos lutar para incluir o município no Transcol, para ter um subsídio na passagem de ônibus aqui em Cachoeiro. Entendi. No caso de obras estruturantes, porque quase todo mundo tem medo de falar de obras estruturantes, porque elas são caras, mas a relação custo-benefício, eu creio que, dependendo do tipo de obra estruturante, ela vai beneficiar bastante o município. No seu plano, prevê que obra estruturante? Macrodrenagem na Nova Brasília, Campo Leopoldino. Mas o prefeito falou que já resolveu na Brasília, não tem? Não, quando chove muito, alaga tudo lá. Eu sei. Então, você olha nas redes sociais as pessoas pedindo clemência, pelo amor de Deus, que está entrando água. É porque ele botou só uma parte de manilhamento, mas o projeto ele é extensivo, né? Ele vai até o Rio, até o Casagrande. O primeiro projeto que eu ouvi, foi apresentado. Ele não conseguiu concluir. Então preciso fazer essa macrodrenagem na Nova Brasília, Campo Leopoldino e BNH. São essas 3 obras. Você mapeou isso? Conseguiu mapear isso? Sim. É porque poucos falam sobre isso. Interessante. Mas tem mapeado aqui. Fazer a rodovia do Caramba, que sai do aeroporto, direto, passando por trás, pelo Atílio Vivaco, saindo na BR-101. Uma ponte ligando a União com a rodovia do Frade, para desafogar a questão do trânsito pesado ali. Fazer mais 3 unidades básicas de saúde, que já estavam previstas. Aonde fica essa unidade? Na Vila Rica, Nossa Senhora da Penha e Zumbi, região do aeroporto, porque tem 2 que tem que reformar e 3 para construir. E a Vila Olímpica também, que já estava previsto, lá no São Luís Gonzaga, que começou, tem um projeto tudo pronto, mas não seria a Vila, você está falando de outra coisa, não seria a Vila Olímpica aquela que está abandonada? Aquela que eu estou falando, fazer aquela. É porque tem uma outra área ali no São Luís Gonzaga, que eu acho que ia fazer um estádio, alguma coisa assim, não seria a Vila Olímpica? Lá seria a Vila Olímpica, que já estava previsto no projeto, e não deu seguimento à gestão atual, mas já estava previsto, né? Então, construir as unidades básicas de saúde e a Vila Olímpica.
Escola não precisa de construir mais, né? A escola tem que fazer um levantamento da demanda de ampliação do número de vagas, principalmente depois da pandemia. Muitos alunos da escola particular migrou para a escola pública. Então, vai ter que fazer um levantamento para ver a demanda para ver se precisa atender, construir mais, ampliar o número de vagas, até porque essa questão do espaço também que vai precisar rever, né? Uhum. Então, escolas também nós vamos ter que rever. Outra coisa que nós vamos fazer dentro da área da educação é rever a questão da terceirização da merenda escolar. Pois é, me parece que o atual governo pegou o formato da terceirização de tudo, quase, na área da educação, né? E aí deu o que deu, aí, Ministério Público Federal, Polícia Federal, merenda inválida, uma série de situações. O que a senhora pretende fazer, né, nessa área? Então, é rever a questão da terceirização. Quais são os contratos que tem? Isso, rever os contratos e voltar a merenda ser responsabilidade do município. Quando Castiglione foi prefeito, ele recebeu o prêmio de merenda escolar na modalidade quilombola, que foi em Brasília, e recebeu o prêmio. A merenda escolar era de primeira qualidade, né, com o nutricionista acompanhando dentro das escolas, e nós pretendemos voltar a fazer nós vamos fazer com que a merenda escolar recebam outros prêmios também a nível nacional, porque nós temos condições para isso. Entendi. Existe quadros de qualidade para chegar... Existe, inclusive, né, a alimentação do quilombola, que ganhou o prêmio, nós verificamos que Cachoeiro produz alimento suficiente para abastecer as escolas, dentro da agricultura familiar. Então, é uma alimentação saudável, né? Bem, nós temos 3 mulheres na disputa, né? Eu entrevistei uma hoje, que é a Faida Belo, e amanhã será a Renata Fiório. E não sei se é impressão minha, mas essas duas candidatas, elas proferem ou expressam uma defesa mais velada sobre a mulher. Mas com a candidata Joana d'Arc, eu não vejo talvez essa luta ou essa prioridade. É uma questão de que, não que você não valoriza a mulher, porque você é mulher, né? Mas tem algum programa assim para as mulheres? Tem, nós temos um programa, inclusive de criar a Casa Abrigo para acompanhar as mulheres que são vítimas de violência ou ameaçadas. Nós vamos construir a UBS, voltar a UBS plena, para atendimento da mulher, com uma referência, específica, de referência específico para a mulher. Essa política voltada para a mulher, igual assim, eu não tenho essa defesa, como diz, da mulher, porque eu vou ser prefeita de todo mundo, de homens e de mulheres, mas claro que as mulheres precisam de ter uma política pública específica para ela. Inclusive, em Cachoeiro, as mulheres são a maioria em idade produtiva e também economicamente ativa, falando. Em quantidade também. Em quantidade. Eu não gosto muito dessa palavra. Mas ativa, parece que a pessoa não está produzindo, ela não tem valor. Às vezes é por causa de circunstâncias inerentes, né? Mas a maioria economicamente ativa e a maioria também no período de produtividade, né? Então, nós precisamos... Mas eu gostei dessa fala, achei interessante. Você diz o seguinte: eu vou ser prefeito de todos, homens, mulheres, né, de todos os gêneros. Então, eu não preciso ficar com uma bandeira na mão. Seria mais ou menos isso, né? Sim, o que nós vamos fazer é criar essa questão aí do abrigo para as mulheres que são vítimas de violência, porque a mulher, na relação de força física, ela é hipossuficiente mesmo em relação ao homem, mas a mulher ela já conquistou muito espaço, precisa conquistar outros espaços, mas eu vou precisar cuidar de todas as pessoas. Meu governo vai ser para cuidar de pessoas. Pessoas inclui homens e mulheres. É lógico que as mulheres vão ter, dentro do governo, das minhas políticas públicas, um espaço privilegiado no sentido da saúde, no sentido da proteção, né? Mas não preciso. Eu acho que
que a vida plena em abundância, ela... Holisticamente. ela Corpo, agrega alma e espírito. tudo. Agrega tudo. Né? Eu vou defender que todos tenham vida e vida em abundância. Interessante. E todas e todos. É um né? versículo bíblico, né? Jesus falou disse isso. que a defesa, e para você ter vida plena em abundância, você precisa ter saúde, você precisa ter uma casa para morar, você precisa ter um emprego, você precisa ter dignidade, um ambiente saudável para viver. Então, todas as pessoas precisam disso. Né? Entendi. Já é uma resposta até diferente, que eu achei diferente, né? Porque as outras candidatas têm até mais votos na apuração de mulher, porque estão falando em mulher o tempo todo. Bem, mas em outras áreas, como, por exemplo, cultura e turismo, que estão quase integrados, mas a gente, se tiver alguém, uma família no seu governo, quer ir se divertir, quer entretenimento, ela vai aonde em Cachoeiro hoje? Nós vamos fazer o Parque da Ilha da Luz. Não, mas está previsto já. Está previsto, mas não foi feito. Não foi então, nós feito, vamos fazer. Entendi. Né? Nós vamos fazer o Parque da Ilha da Luz, onde que é central. Mas você acha que dá para as famílias cachoeirenses irem lá, onde poderia ter ciclovia, como é que se fala? Está prevista ciclovias. Nós vamos fazer duas ciclovias. Uma pista de skate. Sim. Caminhada. Uma outra coisa que precisa fazer é, nos bairros mais retirados, parques para as crianças, parquinhos e praças para as crianças, quadros de esporte para os adolescentes, porque as pessoas que têm carro, que têm um poder aquisitivo melhor, o problema deles está resolvido. Mas o problema, Joana... Ou vai para a praia. Não, eu sei, mas o problema, Joana, deixa eu falar qual é o problema, porque aqui do lado tem uma praça. E ela foi revitalizada, já tem 2 anos, depois vai de novo, depois continua tudo na mesma coisa. Não, o problema está na manutenção, para aquilo se tornar vivo permanentemente. Não tem a manutenção. Precisa fazer. E tem um projeto da época de Castiglione que é Adote uma Praça. Sim, eu me recordo. Era um projeto onde as empresas particulares adotavam essa praça e ajudavam a cuidar da manutenção. Você acha que dá certo? Dá certo. Faz a parceria, por exemplo, com a Associação de Moradores do lugar, uma empresa daquele local, e dá manutenção. Porque, lógico que você bota um parquinho e as crianças vão brincar, vai chover, vai precisar de manutenção. Se você der a manutenção, não fica tão caro. Entendi. Então, o que está faltando? Mas aí você vai integrar a segurança, porque as pessoas não querem mais ir para a pracinha, mesmo que ela esteja arrumadinha e tudo, mas não dá para... se tiver um espaço onde que as famílias possam ir, e ocupando esse espaço, as famílias cachoeirenses precisam entender que esses espaços públicos precisam ser ocupados por elas. Precisam voltar a brincar, levar as crianças para brincar de roda. Porque aí ocupando, é ocupação de espaço físico. Sim, ocupação de espaço físico público. Com uma boa iluminação. Uma boa iluminação, um parquinho para as crianças brincar. Ontem eu fui lá no Antílio Rossetti. Dentro do Antílio Rossetti tem o parquinho lá. As mães estavam lá com as crianças brincando no parquinho. Então, precisamos voltar a levar as crianças para o parquinho, ocupar aqueles espaços, porque a partir do momento que está lá iluminado e você vai ocupando junto com a família esses espaços, quem está ali mal intencionado, ele vai sair dali, vai para outro Entendi. lugar. A ocupação do espaço físico acaba também alijando a criminalidade. A criminalidade. Isso, inibindo, né? Vai inibindo a criminalidade. Mas aí eu falei sobre cultura e turismo. Você tem alguma coisa assim mais forte para acrescentar? Então, o parque, né, que eu falei, o parque temático na Ilha da Luz. Da Ilha da Luz. Fomentar mais a nossa cultura, do teatro, da literatura, com incentivo. Dentro da cultura, está no nosso programa de governo, criar o núcleo de assessoria técnica para os artistas, porque muitos dos nossos artistas, eles não sabem fazer, e nem têm que saber fazer mesmo, o projeto para participar de editais municipais, a maioria estaduais. É autodidata, né? Sim, se o rapaz, se é cantor, se é dançarina, a função dele é dançar, é cantar, é fazer a cultura girar. Ele não tem que saber. Tem que incentivar, né? Ele não tem que saber fazer o edital, mas como a lei exige o projeto, né, fazer o projeto, mas como a lei exige que para participar dos editais tem que fazer esse projeto, nós vamos criar o núcleo de assessoramento para esses artistas
terem assessoria, Oportunidade. oportunidade de participar dos editais. Isso vai trazer divisas, a cultura traz divisas para o município, muitas, né? Então, é fomentar a cultura e Nós não temos vocação turística, porque tem vocação. Eu ia falar dessa vocação, por exemplo, no Parque do Itabira, fazer uma campanha massiva. Teve uma reportagem um dia desse que falou da Pedra da Penha, falou da da EMA, Pedra da Ema. Na gruta, tem a piscinas belíssimas de águas como é naturais que é? Cachoeira Alta, na né? gruta, Cachoeira Alta. Essa matéria, inclusive, ficou uma matéria muito boa, que você olhava aquilo ali, você não dizia que estava em Você Cachoeira. pode fazer no caso, pelo que eu estou entendendo, um roteiro Um roteiro turístico turístico dentro e do agroturismo e do turismo rural. Nós temos muito como fazer o turismo rural e o agroturismo nos arredores de Cachoeiro. Você acredita que do ponto de vista prático, eu entendo que os antecessores, né, desse governo, ou antes, a gente não provocou isso que você está falando, esse sentimento que eu saber assim, bem, agora eu tenho um restaurante, eu tenho um local para ir lá na pedra da EMA, ficar perto da pedra da EMA, ou da Penha e tal. Acho que o município se ausentou desse compromisso. Você não acha, não? Acho. E tem uma coisa que, assim, são duas coisas que tem que trabalhar, a divulgação, a campanha, porque se ninguém souber, ninguém vê que tem um restaurantezinho lá naquele lugar bonito que é a Pedra da Penha, em São Vicente, se ninguém souber, ninguém vai lá. Mas, a partir do momento que as pessoas saibam, nós vamos também fazer esse incentivo também na linha de financiamento para os pequenos comerciantes. Nós podemos, dentro do nosso plano também, dispensar 50% do IPTU do valor do ano anterior para incentivo do Banco Nosso Crédito em Cachoeiro. É isso que eu ia falar. Eu sempre pensei e disse para alguns convidados. A senhora está preparada para a crise, por exemplo? Porque se a natureza resolver se revoltar em janeiro novamente, acontece quase que sempre, aliás, em período, e sempre é a mesma coisa. Ou seja, o despreparo não se antecipa e também não socorre com a velocidade com que foi destruído a região ribeirinha, as casas e tudo. A senhora está preparada para esse tipo de embate, essa crise, para socorrer o irmão e a irmã cachoeirense? Sim, a natureza, como você disse, mas hoje nós temos equipamentos tecnológicos que é capaz de mostrar, olha, vai acontecer um transbordamento do rio, uma enchente, com tempo hábil, vamos evacuar, vamos tirar todo mundo, vamos salvar o que puder salvar, porque, por exemplo, essa última enchente, muitos comerciantes reclamaram que, se tivesse sido avisado, eles teriam salvado as suas mercadorias, salvado os seus produtos, mas tranquilizaram a população, dizendo que não ia haver transbordamento do rio. Desculpa, eu estou rindo porque eu me recordo do bombeiro, do capitão, e a água estava já indo aqui, e ele disse que está tudo tranquilo, está tudo em paz. Então, isso, por exemplo... Não, mas eu não estou rindo dele, me perdoa, né, eu sou... da família da Aróis, são meus amigos e tudo, mas passou por essa situação que, infelizmente, é agente público. Foi o que eu estou falando, que eu ouvi muitos comerciantes reclamando que, se tivesse sido avisado, eles tinham retirado os produtos. E poderia, às vezes, ser avisado uma semana de antecedência, porque hoje a previsão hoje de clima você tem. Ainda que fosse com 12 horas, daria tempo de tirar. Fazia mutirão, não fizeram mutirão, limparam, né, todo mundo ajudando. O cachoeirense brasileiro, ele é solidário. Ele é solidário, ia ajudar, é verdade. Né? Assim como tem aqueles mal-intencionados que estavam lá também para tirar proveito da situação, roubando as mercadorias, saqueando, mas a maioria também, maioria tem boa fé e ia ajudar, a família ajudaria a retirar. Eu sei porque tem loja que conseguiu colocar as coisas para o segundo andar, para o terceiro andar, e salvou as mercadorias. Pois é, eu por exemplo, aqui, né, a sede caiu, isso aqui seria um galpão de arquivo, onde tinha bastante coisa valiosa no sentido de memória,
e eu acabei perdendo tudo, porque foi assim, muito rápido, né? No sábado, eu vim junto com a equipe para salvar até o cachorro, né, que estava aqui se debatendo. Mas estou dando um exemplo da questão da falta do aviso. Se eu fosse avisado com 12 horas, eu já estaria botando caminhões aqui, já tirando as coisas, né? 12 horas é o suficiente para salvar, ou pelo menos, o necessário, o principal. Mas como, assim, você falou assim, mas seria um aviso verbal ou alguém... Não, oficial. A empresa Ah, responsável, porque tem as empresas responsáveis pelas represas, que ficava aquele negócio, aquela vai abrir, comporta não de vai Alegre, por abrir, exemplo. a comporta... Tem que... Saiu uma decisão hoje, inclusive, do Ministério Público, se não me engano, do Ministério Público, que vai haver uma comissão para fiscalizar permanentemente essa represa. Precisa apurar, inclusive, o que aconteceu nessa enchente. Porque foi anormal, mas não foi anormal pela quantidade de chuva, não, entendeu? Então ficou um pela negócio no quantidade de ar. água, né, que desceu em poucas Não, o horas. problema foi que, não, mas digo assim, não teve chuva suficiente para aquela quantidade de água. Então, é uma Aí coisa... fica aquelas coisas suspeitas, né? A nota oficial da empresa, que é lá do Sul, se eu não me engano, que é responsável, disse que estava tudo certo, e a gente tem que confiar nessas informações. Pois é, mas aí alguém teria que indenizar esses comerciantes, né, Pois que é, foram... mas isso não vai acontecer. Eles não conseguiram, a gente não consegue, eles não conseguem, o empréstimo, aquele que foi prometido, tem gente que está até hoje aguardando o benefício. Mas nós tivemos o prazer de estar aqui com a Joana. Joana, você tem 2 minutos para se despedir e deixar sua mensagem bem clara para o web espectador, né, que vai nos assistir depois, agora e depois. Eu gostaria de agradecer mais uma vez a oportunidade de estar aqui, dialogando com a população. Eu acho que essa é uma oportunidade no Brasil todo de olharmos nos olhos das pessoas, falar do nosso plano, do nosso projeto, e dialogar com essas pessoas, olho no olho. Nós temos andado bastante. E não quero, como você fez a provocação em relação às mulheres, eu não quero aqui desmerecer a capacidade, a qualificação masculina de jeito nenhum. Mas eu gostaria de passar uma informação que está disponível no site do Ministério da Saúde em relação às administrações onde as mulheres administram ou são maioria nos parlamentos. Que foi feita essa pesquisa pela Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp, junto com a Universidade Federal da Bahia, a Universidade dos Andes, que onde a mulher governa ou é maioria, 50% da mortalidade infantil é diminuída. Então, isso foi só dentro da categoria da mortalidade infantil. Mas se existe a mortalidade infantil reduzida, com certeza vai existir também outras políticas públicas sociais voltadas para as camadas da sociedade que mais precisam e onde nós vamos ter uma vida melhor para todo mundo. Porque a mulher ela tem essa sensibilidade no olhar em relação ao social, não desmerecendo aí a administração masculina. Mas isso que eu estou falando é comprovado cientificamente por essas universidades e está disponível no site do Ministério da Saúde. Então, gostaria de deixar a mensagem aqui para o eleitor analisar em quem vai votar, tanto para ocupar o Legislativo, a Câmara dos Vereadores, consultar a história de cada um, de cada uma, pesquisar os feitos que fizeram, porque depois são 4 anos que vão passar defendendo ou não os interesses da população. E mesma coisa eu digo em relação a quem vai ocupar a cadeira do Executivo. E, nesse caso, espero que seja eu, a prefeita de Cachoeiro, e agradecer a oportunidade e a paciência de vocês estarem aqui nos ouvindo durante 1 hora. Muito obrigada. Muito obrigado por ter aceitado o convite.